Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Crianças, adolescentes e uma motorista ficam feridos após van escolar cair em Ribanceira. 11 bandidos que já estão presos são alvo de novos mandados de prisão por comandar o tráfico de dentro da penitenciária. Vítimas da explosão em embarcação no estado do Acre chegam a Belo Horizonte para serem tratadas no Hospital João 23. Vacinação da tríplice viral surpreende usuários na estação do metrô. E junho é tempo de festa junina, mas o consumidor precisa ficar atento aos preços. Os produtos típicos estão mais caros. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal, também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Uma van escolar caiu em uma ribanceira e foi parar em um córrego hoje no final da manhã na Grande BH. Isso aconteceu na cidade de Ibirité. O veículo transportava alunos do SESI Vale do Jatobá. 2 crianças, 2 adolescentes e a motorista do veículo foram encaminhadas para o hospital lá da cidade. Uma das crianças teve traumatismo crânioencefálico. A condutora informou ao Corpo de Bombeiros que o freio falhou e ela perdeu o controle do veículo. Bandidos que já estão na cadeia foram alvo de novos mandados de prisão hoje em Belo Horizonte, região metropolitana. Na lista de presos da Operação Hades estão 11 detentos e mais 2 pessoas que estavam em liberdade. Todos são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. O repórter Diogo Ramalho acompanhou os trabalhos da polícia e traz as informações. Foram cumpridos 11 mandados de prisão dentro do sistema penitenciário em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves e São Joaquim de Bicas, na região metropolitana. Além deles, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão aqui em Contagem, quando outros 2 suspeitos foram presos no bairro Parque São João. Segundo a polícia, os mandados cumpridos dentro da prisão são de detentos que, mesmo na cadeia, controlavam o tráfico de drogas. Os presídios onde eles se encontram acautelados são presídios onde recebem pessoas de todo o estado e principalmente da região metropolitana. Então, diante disso, a gente está verificando qual o envolvimento em toda a região do 2º departamento desses detentos que se encontram no sistema prisional e que hoje foi cumprida a prisão deles novamente. A Polícia Civil está investigando o caso de um feto que foi encontrado hoje enrolado em papel toalha em uma lixeira no centro de Ouro Preto, na região central de Minas Gerais. A PM foi chamada e explicou que um lixeiro estranhou quando viu uma mancha vermelha em uma sacola. Ao desenrolar o pacote, viu o feto masculino com 33 semanas de gestação. A polícia fez buscas pela região, verificou registros de mulheres que sofreram abortos ou sangramentos na Santa Casa e também na UPA da cidade, mas nenhum caso foi identificado até o momento. Vítimas da explosão que aconteceu em uma embarcação no estado do Acre na última sexta-feira foram trazidas para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, aqui em Belo Horizonte, que é referência nacional em tratamento de queimados. O barco transportava pessoas, combustível e mercadorias para o interior do Acre quando pegou fogo durante o abastecimento, deixando 18 feridos. Foi nesta aeronave que Paulo Vitor Ferreira da Silva, de 3 anos e 4 meses, e Humberto da Conceição Oliveira, de 45 anos, foram trazidos para Belo Horizonte. Eles estavam na embarcação que explodiu no rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. A situação deles lá é calamitosa porque eles não tinham a expertise nem o equipamento devido, melhor para poder atender esses pacientes. A criança está com 25% do corpo queimado e o homem com quase 80%. Eles foram encaminhados ao Hospital João 23, referência no tratamento de queimaduras no país. A criança de 4 anos, ela teve uma queimadura importante de face e queimadura nos 2 membros. Um dos membros nós estamos monitorando porque ele chegou num estado um pouco mais grave, ficamos com medo dele estar mumificando e aí a gente tem que fazer procedimentos nele. A gente tem um aparelho que chama dermátomo, que a gente tira a pele do próprio organismo para colocar, porque tem menos reação. E face é difícil de fazer, então existe uma cobertura específica para isso, um medicamento muito caro, mas é um medicamento que a gente tem. Já o Humberto, a queimadura dele é de 2º grau, mas é o 2º grau superficial.
Então, as coberturas práticas nossas ainda dá para poder olhar com a própria medicação por cima, e ele tem área de transferência também da coxa, que dá para a gente tirar e fazer enxertia desses locais. Novos pacientes serão trazidos ao Hospital João 23 ainda hoje. Não se sabe ao certo a quantidade, deve variar entre 2 a 6 pessoas. Os pacientes virão do Acre em um avião da Força Aérea Brasileira. O barco que explodiu transportava pessoas, combustível e mercadorias para o interior do Acre. Ele explodiu durante o abastecimento. As investigações já começaram e devem apontar as causas do acidente. A polícia de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, precisou fazer um cerco para prender um motorista que escapou de uma abordagem de rotina, e ele fez isso provocando uma série de crimes e infrações. Até atropelar um PM, o sujeito tentou. E quando finalmente foi preso, os policiais constataram a embriaguez. Nosso repórter Érico Gabriel conta por que o motorista fugiu da polícia. O motorista embriagado foi preso pela PM após fugir de uma abordagem, bater em vários veículos e atropelar um policial militar. A ocorrência começou no bairro Brasil. Os militares iriam abordar uma caminhonete, mas o motorista iniciou a fuga. Ele correu pelo bairro e depois entrou na BR-050. Atravessou até a João Naves de Ávila e entrou no bairro Segismundo Pereira, até parar aqui nesse local. Os militares tiveram que estourar os pneus da caminhonete para conter o suspeito. No momento que a guarnição deu a voz de parada, ele desobedeceu e aí começou a evadir em alta velocidade pelas ruas de Uberlândia, utilizando o veículo realmente como arma, jogando o veículo contra vários outros veículos e contra as pessoas que estavam nas ruas. O motorista da caminhonete tem 38 anos. Ele é dono de uma empresa que fica no bairro Brasil. Ele foi identificado como Rogério Costa Silva. Foi feito o teste do etilômetro e o resultado foi 0,46, comprovando a embriaguez do motorista. Questionado sobre o motivo da fuga, ele disse que não queria perder a carteira de habilitação. Rogério deverá responder por diversos crimes. Pela tentativa de homicídio contra o policial, pela própria desobediência, pela própria direção perigosa, pelo próprio crime, né, de trânsito, né, que ele se envolveu, e obviamente pelas infrações aí, pelas medidas administrativas referente aí à embriaguez. E veja agora outras notícias que são destaque em Minas nas últimas horas. Homem morre ao bater o carro de frente com um ônibus na MG 432, na cidade de Esmeraldas, região central de Minas. O acidente aconteceu hoje de manhã. O motorista do carro foi retirado das ferragens, recebeu massagem cardíaca, mas morreu no local. 750 mil maços de cigarros trazidos do Paraguai são apreendidos e um homem preso na BR-262 em Bom Despacho, região centro-oeste do estado. A carga saiu do Paraná e o motorista dizia que transportava óleo. 4 pessoas foram presas com drogas, armas e cerca de R$11 mil no bairro Alto Caiçara, em BH, na noite desta segunda-feira. Foi uma denúncia anônima que levou a PM ao local. Também ontem à noite, na região metropolitana, em Ribeirão das Neves, 3 pessoas foram presas e 2 revólveres, drogas e mais de R$3 mil em dinheiro apreendidos. Segundo a PM, a droga seria vendida na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Homem morre após saltar de parapente na noite desta segunda-feira no Pico do Ibituruna, em Governador Valadares, na região do Vale do Rio Doce. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o mau tempo impediu que o resgate fosse realizado à noite. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Um homem foi preso por suspeita de estar vendendo linhas chilenas na noite desta segunda-feira no bairro São Gabriel, região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a PM, vários rolos foram encontrados dentro da mochila de um suspeito durante uma abordagem. Na casa do rapaz, os policiais também apreenderam materiais usados na produção das linhas chilenas, que são proibidas por lei. Em Belo Horizonte, gente, é aplicada uma multa de R$2 mil contra quem for flagrado utilizando o produto e de R$4 mil para quem armazenar ou comercializar. Sobe para 74 o número de mortes causadas por dengue em Minas Gerais neste ano. 127 ainda são investigadas. O número é pelo menos 6 vezes maior do que no ano passado, quando 12 mortes foram registradas aqui em Minas Gerais. Na capital, em 2019, o vírus já provocou a morte de 12 pessoas. E nesta terça-feira foi encerrado o atendimento do último CAD, o Centro de Atendimento à Dengue aqui na capital. Chegaram a funcionar 3 CADs para atender o grande volume de casos das últimas semanas.
O número de varas judiciais no Brasil especializadas em violência doméstica passou de 5 para mais de 130 em pouco mais de uma década. Com isso, as mulheres passaram a ter mais opções para registrar as denúncias, que muitas vezes não aconteciam justamente pela falta de unidades, além do medo, claro. Só no ano passado foram registrados mais de 500 mil de processos envolvendo agressões em casa. A Antônia tenta recuperar a autoestima depois de décadas de agressões física, moral e psicológica do ex-marido. Ela conseguiu uma medida protetiva na justiça que impede que o agressor se aproxime dela. A denúncia foi um passo fundamental para que a professora não entrasse na estatística de feminicídio. Eu acho que deve denunciar sim. Por quê? Porque se não houver a denúncia, não tem investigação, não tem a medida, o oficial não vai lá e não tira ele, a mulher continua sendo agredida e ela está aceitando aquilo. Mais de 1 milhão de processos por violência doméstica tramitam hoje na Justiça brasileira. Só no ano passado, 507 mil novas ações foram abertas. Um dos fatores que contribuíram foi o crescimento no número de varas especializadas. Há 13 anos, eram apenas 5 em todo o país. Desde 2006, quando a Lei Maria da Penha determinou a criação de novas unidades, esse número cresceu mais de 26 vezes. Hoje, são 131. Nós temos, sim, que levar essa especialização a todo o país. Por quê? Ao dar esse tratamento especializado, esse tratamento específico às mulheres, você tem condição de atendê-la numa forma muito mais própria, com uma linguagem muito mais adequada, evitando ainda mais essa revitimização dela. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que 40% das agressões acontecem dentro de casa e em 3 a cada 4 casos elas são cometidas pelo marido, namorado ou companheiro. Segundo a pesquisa, metade das mulheres preferiu buscar apoio de amigos, parentes ou da igreja e não fez denúncia à polícia. Ainda de acordo com o levantamento, quanto maior a escolaridade da vítima, maior o silêncio. Para o juiz, outras medidas ajudam a colocar o país no caminho para a redução desses números. A gente tem 2 legislações que impactam muito nessa diminuição ou redução, mesmo que seja extensivo do caso de violência, que é a tipificação do crime de descumprimento de medida protetiva e mais a legislação de assédio. Elas geraram crimes que, consequentemente, influenciaram no resultado dessa pesquisa. E falando agora de um outro assunto, a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, cidade da Grande BH, está realizando uma campanha de vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola dentro da estação do metrô. As pessoas ficam surpresas, claro, pelo lugar onde o serviço está sendo feito e pela idade de quem pode se vacinar. O normal, gente, é vacinar a tríplice viral em pessoas de 1 a 49 anos, mas a terceira idade também pode, sabia? A medida é para evitar principalmente novos casos de sarampo. Aqui em Minas, 3 registros da doença foram confirmados neste ano e um deles lá em Contagem. Além disso, a chegada de turistas estrangeiros que vêm para acompanhar a Copa América também é uma preocupação. Filas, gente chegando desconfiada. O senhor está em dúvida de qual que é a vacina? Sim. Pensei que era a vacina da gripe. Para sarampo, rubéola e cachumba, o senhor vai tomar? Ah, não, eu tava achando que aquela outra que terminou agora. Eu vi ali que estava escrito tríplice viral, né? Aí é interessante. Foi surpresa, tô indo trabalhar agora e vou aproveitar. Aproveitando para ficar tranquilo e imunizado. Sim, com certeza. Vou ligar pro meu filho também para estar passando aqui. O alerta é por causa da chegada da Copa América no Brasil. Belo Horizonte será sede de alguns jogos na competição e isso trará turistas, inclusive dos países vizinhos. Países que têm casos de sarampo já confirmados, que vão estar entrando para o Brasil. Como a nossa cobertura não é o suficiente, né? Ela está aquém do que é o desejado, para a gente tentar evitar com que essa doença seja disseminada de uma forma muito rápida e preocupante, a gente está fazendo essa ação de intensificação para melhorar a cobertura, proteger a nossa população e evitar que a doença se alastre. Não é comum uma equipe aplicando vacina numa estação de metrô. Mas a ideia, segundo a diretora de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, é para aproveitar o grande fluxo de pessoas e aplicar o máximo de doses possível. Infelizmente, existe a cultura de que vacina é coisa de criança. Adulto não entende que ele também é uma pessoa, que ele também pode adoecer e é importante que ele se proteja. E ele é um disseminador de várias doenças.
Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, em Minas Gerais existem 37 casos de sarampo, 18 de rubéola e nenhum de cachumba sob investigação. Por mais que a vacina combata essas 3 doenças, a maior preocupação da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem é o sarampo. Porque é uma doença viral de rápida transmissão e transmissão muito fácil. Uma pessoa consegue disseminar essa doença para mais 70 pessoas, né? E são pelas vias aéreas, pela tosse, o espirro, esse contato muito fácil. É importante para a saúde, né? A gente está aí no dia a dia, na correria, né? Entra no metrô, entra num ônibus, você não sabe de onde que vem a doença, né? Vírus hoje a gente pega no ônibus, no trabalho, né? E é importante a gente ter esse recurso assim disponível, como está aqui agora para todos, né? Uma das principais dúvidas das pessoas que passavam pela mesa de vacinação era se todos podem tomar a vacina. Fernanda explica as situações. No dia a dia, a gente só vacina crianças de 1 a pessoas de 49 anos. Mas como teve esses casos confirmados, a gente está vacinando pessoas acima de 50 anos. De 1 a 29 anos, a pessoa tem que ter 2 doses da vacina registradas no cartão. De 29 em diante, 1 dose é o suficiente. Quer aproveitar a oportunidade? Então anote aí. A vacinação no metrô vai até o dia 19, isso de segunda a sexta-feira, de 9 às 11 da manhã e também de 2 às 4 da tarde. Há também, gente, postos em 3 shoppings de Contagem que estão funcionando de segunda a sexta-feira, de 6 às 9 da noite e também aos sábados, entre 1 e 4 horas da tarde. Andréa Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves, do PSDB, prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte. Andréa foi ouvida pela polícia depois que documentos sigilosos da própria PF foram encontrados na casa dela na semana passada durante a Operação Escobar, que investiga um suposto esquema de corrupção que terminou com a prisão de 15 pessoas. Por meio de nota, a defesa de Andréa Neves afirma que a guarda terá acesso total aos documentos para se manifestar. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o vereador Wellington Magalhães, do PSC, deve voltar à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Afastado desde abril de 2018, suspeito de liderar uma organização criminosa que fraudava contratos de publicidade da casa e que teria desviado 30 milhões de reais dos cofres públicos, Magalhães chegou a ser preso e depois recebeu o benefício da prisão domiciliar. Apesar de estar há mais de 1 ano sem exercer o mandato, o vereador recebeu até abril o salário de mais de R$ 17.500. Ainda não há data para o retorno do político às atividades. Nem a Câmara de Belo Horizonte, nem a defesa de Wellington Magalhães se posicionaram sobre a decisão. E veja a seguir, Prefeitura de Rio Acima, na Grande BH, paralisa serviços essenciais por falta de acordo entre Prefeitura e vereadores. Quem tem um contrato de financiamento da casa própria precisa saber que se o banco está cobrando juros compostos, que são juros sobre juros e que costuma deixar o imóvel até 4 vezes mais caro, você, consumidor, pode recorrer na justiça. Sabia disso? O prazo para pedir essa análise vai até 2 anos após o fim do contrato. Essas e outras orientações estão sendo oferecidas gratuitamente até sábado, na Semana da Casa Própria, aqui na capital. Aqui o mutuário recebe dicas sobre o que é certo ou errado de acordo com as regras do sistema financeiro da habitação, além de corrigir as distorções econômicas e conscientizar sobre a garantia de direitos. O atendimento é gratuito. Tanto aquele que está buscando realizar o sonho da casa própria, que não sabe nem como começar, onde eu compro, quanto eu gasto, faço um financiamento, uso a minha poupança, uso o meu fundo de garantia, são dúvidas corriqueiras. E também para atender aquele consumidor que já tem um imóvel e talvez esteja com dúvidas ou passe por alguma dificuldade, não conseguindo pagar a parcela, ou o banco já está promovendo uma execução, levando o imóvel para leilão. Quem já adquiriu imóvel e quem pretende adquirir deve ficar atento quanto à diferença entre juros simples e juros compostos. É que o financiamento pode ficar de 3 a 4 vezes mais caro. O banco, ao invés de pegar o juro do contrato e aplicar em cima do valor que você pegou emprestado, não, ele aplica em cima do valor todo mês corrigido, é sempre o juro em cima da correção, como se fosse um cheque especial, por exemplo. Entre o juro simples e o juro composto, a dívida chega a ficar 3 a 4 vezes maior no segundo. Ainda segundo o especialista, não é tão fácil optar pelos juros simples. O mutuário que quer fazer valer esse direito, ele obrigatoriamente tem que entrar na justiça, ele pode entrar a qualquer tempo.
O ideal é que tenha decorrido 2 anos, 3 anos de contrato, porque como ele é um juro sobre juro, ao passar do tempo você percebe mais o impacto, né? Mas ele pode entrar a qualquer momento, inclusive depois de quitar, ele ainda tem 2 anos para revisar esse contrato. Olha, gente, esses atendimentos que a repórter Luciana Viana contou pra gente, até sexta estão sendo feitos aí de 8h30 da manhã às 5h30 da tarde. No sábado, o horário é diferente, 9 da manhã ao meio-dia. E anote agora o endereço. Avenida Amazonas, 2452, no bairro Santo Agostinho, aqui em Belo Horizonte. O telefone para você tirar dúvidas é o 31-3339-7500. Moradores da cidade de Rio Acima, na Grande BH, estão vivendo uma situação difícil, porque a prefeitura e os vereadores não entram em acordo sobre o orçamento deste ano. E a gente já está no meio aí do ano, né, praticamente. Serviços essenciais como remédio na farmácia dos postos, limpeza urbana e abastecimento de água em alguns bairros estão suspensos. O orçamento do município deveria ter sido votado pela Câmara Municipal até o dia 31 de dezembro, mas ainda está parado. Alguns remédios distribuídos pela farmácia municipal de Rio Acima já começam a faltar. O lixo e o entulho já começam a ficar empilhados pelas ruas do bairro Cortesia. O problema na cidade, de apenas 12 mil habitantes, está sendo provocado pela falta da aprovação do orçamento do município, que deveria ter sido votado pela Câmara Municipal até o dia 31 de dezembro. O orçamento é o documento, né, o projeto de lei que o Executivo encaminha, né, no ano anterior, onde esse orçamento contempla todas as atividades que serão realizadas no ano seguinte. Sem a realização, sem autorização para realizar essas despesas, fica impossível a máquina administrativa funcionar. No pátio da prefeitura, os carros estão parados por falta de combustível. Máquinas, caminhões, viaturas da Guarda Municipal e até os veículos oficiais não estão rodando. O problema já começa a atingir os moradores que vivem na parte alta aqui de Rio Acima. Por lá, quem faz o abastecimento de água é um caminhão-pipa, mas o contrato com a empresa venceu e não tem orçamento para poder renovar. Na Secretaria de Fazenda, os funcionários não conseguem dar continuidade ao trabalho por falta de internet. A conexão foi cortada nesta terça-feira por falta de pagamento. A maioria dos serviços que é prestado ao contribuinte, a maioria é feita através de e-mail, através da geração desses documentos encaminhados, não conseguimos fazer. Então, o sistema de arrecadação do município hoje está parado. Segundo a administração municipal, o orçamento foi enviado à Câmara em setembro do ano passado, mas só foi colocado em votação no dia 3 de abril deste ano. As contas foram rejeitadas e a prefeita então enviou um novo documento que até agora não foi aprovado. O impasse entre os poderes executivo e legislativo tem causado indignação nos moradores. A cidade está um lixo, buraco para tudo quanto é lado. Você vai andar, você não tem acostamento para você andar, que os matos estão tomando conta dos passeios. Então está uma vergonha. Até o escolar que saiu do Jatobá, eles cortaram tudo. Não tem cesta básica para quem precisa, o hospital não tem remédio, não tem nada. O Brasil é um país com tantas desigualdades que toda ação solidária é bem-vinda e merece ser estimulada. E esse é o tema de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. Olá, não é caridade, esmola, diversão ou consciência pesada. É solidariedade, compaixão, ação e amor pelo próximo. Doação de si mesmo em forma de tempo e de dinheiro. Graças a Deus e a muitos homens e mulheres, como o frio, também chega a estação das festas beneficentes. É cada vez maior o número de gente da sociedade, artistas e grandes empresas que se envolvem nas mais variadas causas sociais. Nas tragédias de Mariana e Brumadinho, vimos muitos gestos assim. Mas no dia a dia, conhecidos das tragédias humanas, eles também estão presentes. No cuidado do acolhimento de idosos e crianças, aos portadores de necessidades especiais e de doenças como câncer. São muitas as ações úteis e comoventes, entre elas a da Brasil Foundation, da Associação Mineira de Reabilitação, do Hospital da Baleia, Proação, CAP e Manudal, entre outros. Esse tipo sério de comprometimento merece eco e incentivo, que continue os jantares, chás, desfiles, feijoadas. Com a confraternização entre veteranos e jovens, nascem novos comprometidos, gerações que se unem em torno de causas sociais. Gente bonita e elegante por dentro e por fora. Gente para ver, ser vista e dar o exemplo.
E veja a seguir, venda de produtos típicos de festas juninas aquece o comércio. Junho é tempo de festa, mas comprar delícias típicas está mais caro. Tem variação de preços, gente, que pode chegar a 120%. Esta loja se prepara todos os anos para as festas juninas e julinas. O investimento neste ano foi de 20% a mais que em 2018. O proprietário sabe que os produtos estão mais caros, mas segundo ele, as vendas estão aquecidas e isso não deve mudar. Mês de junho, né, as vendas são mais aquecidas e julho também permanece junto e tem um pedaço de início de agosto também, né? Então é uma data importante para a gente do nosso setor, com um crescimento aí previsto de 20% até. Segundo o coordenador do site Mercado Mineiro, que fez a pesquisa, a variação de preços está muito alta, em alguns lugares ultrapassando 100%. Na verdade, quando comparamos o mesmo produto em estabelecimentos diferentes, em supermercados ou até mesmo lojas do mercado, nós notamos que há diferenças superiores a 160%. Quando a gente fala de um produto que é embalado, por exemplo, como uma canjica da mesma marca, por mais que seja um produto in natura, natural, a gente tende a ver variações aqui superiores a 120%. O amendoim e a canjica estão entre os produtos que mais encareceram, variando de R$ 4,98 a R$ 10,99, por exemplo, variação de 120%. Por isso, a importância em pesquisar o preço do mesmo produto em várias lojas. Todo mundo que compra abaixo do preço médio faz um bom negócio. Você pode até não comprar no mais barato, mas você comprando abaixo do preço médio, você está comprando muitas vezes ali, fazendo o melhor negócio possível naquele momento. Mas mesmo com a alta dos preços, vai ter festa junina sim. Belo Horizonte é considerada pelo Ministério do Turismo e pela Embratur o melhor destino turístico junino do Sudeste e um dos 5 maiores do país. De 7 de junho a 7 de julho está aberta a temporada do Arraiá de Belo Horizonte. Este grupo ficou em segundo lugar no tradicional concurso de quadrilhas do ano passado e está a todo vapor para a disputa deste ano. Vai dar para ser campeão dessa vez? Olha, falar que a gente é campeão é difícil, mas a gente vai com um trabalho muito bonito e a gente está com a esperança de conseguir conquistar o título esse ano. E com festas juninas, a gente encerra o nosso jornal. Obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Até lá e boa noite.